Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Caro telespectador, nós invadimos hoje a sua casa para podermos conversar mais uma vez com a nossa convidada, a professora Aisha. Senhora professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Hoje nós vamos embarcar a um tema muito crucial, um tema que tem sido polêmica nos bairros, não é? Uma polêmica muito forte, e esta polêmica tem sido o tema de casamentos prematuros. Casamentos prematuros é o que está agora, diria eu, está quase na moda. Todo o país, toda a África está a abnegar-se a isso. Agora, para si, senhora professora Aisha, seja bem-vinda, e queríamos saber o que é para si casamento prematuro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para mim, como eu posso entender casamento, do meu ponto de vista, em que eu posso entender o casamento prematuro, é um casamento não preparado, um casamento de junção de menores ou um cidadão mais velho e casado com um menor. Assim como percebe um cidadão maior ou de maior de idade casar uma menor, ou as duas menores não estarem preparadas com idade muito menor, está-me a dar essa resposta, está-me a explicar, senhora professora, através da lei islâmica ou a lei moçambicana? Na lei moçambicana é sabido por todo cidadão moçambicano que o casamento prematuro não é permissível em Moçambique. De casamento prematuro não é permissível em Moçambique de menores, mas a partir dos seus maiores de 18 anos é que é permitido. Quando a lei islâmica diz que logo que atingir a puberdade devem apressar o seu casamento para evitar vários danos mais ou menos quer dizer que para evitar o adultério que atrai as doenças. Ok, então estamos a falar desse mesmo aí para evitar o adultério, por isso aconselha-se a apressar este tal casamento prematuro, mas de outro lado a lei moçambicana só autoriza o casamento a partir depois de 18 anos, agora já fala-se dos seus 21 anos também, não é? Agora, qual é o impacto, qual é a desgraça que traz um casamento prematuro numa sociedade? É que mais ou menos quem tem sofrido são as raparigas. Elas deixam de estudar e têm que lá levam gravidez e elas têm que procurar os meios financeiros e impede-se a trabalhar, e como o emprego agora está difícil, ela sofre com a criança e acaba ficando abandonada. E começa a procurar outros meios que não vão de acordo com o islamo ou com a saúde, né? Porque hoje em dia há várias doenças por lá. Nesses preceitos, o que é que motiva, assim, professora, esse casamento prematuro? Porque nós, de certeza, casar uma menor de seus 12 anos, 13 anos, eu não sei se ela estará preparada para assumir o lar, não é? Assumir o lar. Agora, se não assume o lar, o que é que motiva um homem procurar uma menina, uma criança de seus 18, 12 anos? Qual é o motivo que lhe leva, qual é a causa disso? A menina, por si, ela é assediada por bens materiais, bens financeiros, e ela acaba se traindo com aquilo e acaba aceitando a mão do casamento, e ela diz que eu prefiro ir para lá porque lá há alguma vantagem, né? Sim. Agora, estava a falar mesmo de dizer num casamento, por exemplo, naquele tempo do nosso Nabi Karim alayhi salatu wassalam, ele aconselhava a juventude, não é? A juventude para poder, quem tivesse atingisse a puberdade, pudesse casar o mais rápido possível como uma medida de contenção de enfermidades e sua saúde, aliás, sua poluição de adultério, não é? Tem algum hadith que traz isto, que sustenta
que é um recado do Nabi Karim alayhi salatu wassalam? Tem Islam está por si completo. Nabi Sallam, na autoridade de Ali radhiyallahu ta'ala anhu, no livro de Mishkati, ele diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz a ele que, ó Ali, há 3 coisas que você não deve se atrasar. A primeira, a oração quando o tempo é para você, e quando o funeral está presente, e quando encontrar uma mulher adequada para si que se case. Sim, é uma mulher adequada, como estamos a ouvir essa disse. O Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz uma mulher adequada para poder casar e não deve atrasar. Há muita gente, há muitas conversas lá no bairro que aparece que diz não, aqui o nosso Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz ele uma mulher adequada, não diz uma criança adequada. Então devíamos ficar mais atentos para os nossos teólogos ali, nossos juristas islâmicos, pudessem nos interpretar melhor nesse debate, entrar de uma forma profunda, porque quando é uma criança é aquela que o seu senso é sempre de vaidade, e ele não pode assumir um lar. E aqui o Nabi Karim alayhi salatu wassalam, quando fala de apressar o casamento, não está a dizer aqui temos que apressar para uma criança, mas está a dizer temos que apressar para uma mulher, se assim que aparecer para o casamento e haver condições já criadas com todas as prioridades. Mas estamos a ver aqui no Mishkat Sharif a falar disso, a professora antes está a interpretar. E agora, também há uma pergunta que a pergunta não quer calar. Será que é este motivo de casamento prematuro que alavanca dos divórcios? Porque hoje em dia depara-se com muitos divórcios, as pessoas casam sexta-feira, sábado divórcio. Será também um dos motivos de falta de preparação para o casamento? Sim, porque nisso, antes do casamento, a miúda ou a jovem entra em conciliação. Nós muçulmanos, primeiro trancamos a miúda durante uma semana, aconselhamos como ela conservar o seu lar, receber o seu marido e tratar a sua casa, porque há pessoas que hoje em dia não sabem o que quer. Casa daqui a 2 anos ou 3 anos e depois divorciam, né? E também isso por falta de maturidade, fidelidade e confiança. Sim. Ok. Então, depois daí também nós temos ali uma pergunta onde vem dizer aqui qual a experiência que a senhora pessoa já teve. Será que na sua sociedade, no seu bairro, nos seus vizinhos, há fatores, há casos semelhantes assim, onde aparece há divórcio, há casamentos prematuros? Como é que se dão lá na vossa sociedade? Alguns se dão bem, alguns se dão mal, porque eles casam por ambição ou atração de alguma coisa e psicologicamente eles não estão preparados por serem ainda imaturos. Então, caso disso, cabe a nós primeiro estarmos preparados psicologicamente para enfrentar um lar, porque um lar não é uma brincadeira, não é aquela brincadeira que nos faziam com os nossos pais, já é um ângulo que uma mulher ou um jovem rapaz deve conseguir enfrentar e conseguir manter o seu lar em pé. Por exemplo, quando estamos a falar de pôr lar em pé, conversar aí, o nosso caro telespectador, estamos aqui a falar de um lar, são assuntos sociais que nós nos deparamos dia a dia, não é? Quando acontece na sua casa, no seu vizinho, no seu filho. Como é que tem sido, como é que tem aconselhado, como é que tem encorajado, senhora professora, senhora como uma professora, temos certeza que tem muitas alunas com este tipo de preconceitos e até passarem humilhações desse calibre. Como é que tem aconselhado suas alunas para esperarem mais um bocado, para fazerem o quê, para saírem desta trauma? Que primeiramente, para agir um casamento, deve ter lá uma madrinha, um padrinho, que possa sentar primeiro com a pessoa, aconselhar de uma boa maneira, e motivar, saber respeitar o seu parceiro e mais ou menos ao rapaz
é que deve ser dado mais força em saber cuidar uma mulher, porque há mulheres que têm ambições, que veem o que minha amiga tem, eu também quero aquilo, então vai para o marido naquela hora não tem, então aí vai criando discussões. Então nós já aconselhamos que a nossa irmã, que ela tenha mais paciência e que se agrada um pouco que o marido tem, para tal conseguir ficar num lar que depois do divórcio é uma vergonha para a sociedade. Casou hoje, amanhã já divorciou, então acaba ficando sem peso. Então nós devemos aconselhar as nossas filhas a se contentar com aquilo que tem em suas casas. Ok, temos que aconselhar, aqui estamos a falar do casamento, que temos que aconselhar elas para poderem manter firmes, para evitar danos do divórcio em particular, separação. Então os motivos têm causado, têm sido ambições que as meninas têm buscado e o homem não consegue entregar aquilo que não tem, não é? Agora, para o casamento prematuro, o que aconselha a menina? Dar mais tempo, esperar mais tempo, como é que fica? Como é que se aconselha essa menina para ter um pouco de paciência até o tempo certo, momento certo, dia certo para casar? Como que vocês encorajam que calma, como é que se faz? Hoje em dia, as mulheres, tem muitas mulheres que elas podem atingir puberdade com 9, 10 anos, 13, 14, 15. Então, elas por si acham que já querem descobrir como é que uma mulher pode se comportar diante de um homem. Então, elas o que fazem? Vão atrás das coisas e lá encontram jovens, também tentam conhecer, e lá pode causar vários danos, adultério e doenças. Então, nós aconselhamos que elas ainda estudem, né? E que essa idade, apesar que o Islã diz que deve apressar com o casamento, mas uma menina de seus 9, 12 anos, apesar que o corpo em si é que evoluiu mais rápido e atingir a puberdade, ela deve ainda esperar no momento certo para poder casar, né? Estudando, ficando ainda em casa dos pais, até uma certa idade, não correndo com as coisas, né? Aí ela tem que esperar, a menina, como diz a professora Aisha, não corra até que ela atinja a idade real para o seu casamento, para ficar à vontade, seja um casamento responsável, porque quando for um casamento de uma idade muito ínfima, acaba tendo consequências graves na sua vida, no seu lar e na sociedade em geral. Com essas palavras da professora Aisha, nós vamos a um curtíssimo intervalo, voltamos, não sai daí, até já, não mude de canal, porque nós vamos trazer mais elementos sobre o casamento prematuro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت
قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estamos de volta à segunda parte da conversa com a professora Aisha, não é? A professora Aisha que estamos aqui a interpretar, a nos explicar sobre casamentos prematuros. Falamos da criança que não pode ficar, não pode se atirar a um homem quando ela não tem idade, nem um menino também pode se atirar a uma senhora grande quando não tem idade compatível. Idade compatível é a idade do casamento, que ele tem que esperar ter uma maturidade, responsabilidade,
árdua, responsabilidade completa para ela poder seguir ao seu lar. Isto ajuda bastante a sociedade. Vamos fazer uns casamentos saudáveis. Isso é uma forma de fazer um casamento saudável. E não só, podemos ainda falar mais para além das crianças que se atiram porque viram algumas coisas, algum dinheiro de uma pessoa de uma idade avançada. Também tem havido casos, senhora professora, de um pai que entrega a sua filha por um fulano que acha que tem dinheiro, apesar da sua filha não ter idade compatível. Ele entrega. A que se deve isso? Como é que funciona isso? Esse tipo de pai encarregado refere-se a um pai que tem muitas ambições. Ele oferece a sua filha em troca de um bem, porque fulano X tem um carro, ou fulano X trabalha numa empresa e ele tem posse, e para adquirir aquele bem daquele fulano, ele acaba oferecendo sua filha, que em causa sua filha para de estudar e põe em prejuízo a sua filha, o futuro dela também. E lá ela vai se agradando, o pai vai se agradando, mas futuramente a criança será prejudicada. A criança sai prejudicada, querido irmão, ali a criança sai muito prejudicada mesmo, como palavra de pessoa Einstein aqui, não é? Tu és um pai, meu caro telespectador, és um pai, és um responsável da família, és uma mãe, és uma responsável da família. Não atira a sua filha para pessoas que, em troca de bens, espera que ela tenha uma idade avançada. Mas quando é para isso, senhora professora, o que temos que fazer? O que a sociedade deve fazer? Será que temos que arrancar aulas ou educação? O que está a faltar para Moçambique começar a receber esta mensagem com fervor e responsabilidade? O que está a faltar? Está a faltar a falta de aconselhamento aos pais, porque nenhum casamento é feito sem a autoridade dos pais. Aquele homem que for vir a pedir a mão de casamento a sua filha, você vendo que sua filha é menor e acaba entregando, ele vai pensar que é legalmente, porque já tem a autorização dos pais. Tá vendo? Então cabe aos pais e a sociedade questionem não deixe que isso aconteça e corra para uma autoridade boa que possa aconselhar o pai para não fazer isso, porque finalmente a menina em si menor, ele vê que a transformação de criança, há outras crianças que evoluem rápido, mas ela não está preparada em angariar um lar e próprio si. E a menina não está preparada para gerar uma outra vida, porque em si ela é criança, tá vendo? E acaba engravidando. E ela corre risco de morte durante a gravidez ou durante o parto. Então, há uma doença em que a menina menor, quando ela dá parto, ela começa a ter danos de organismo. E cada vez que ela for assentar, tem um defeito ela começa a cair água das partes privadas, então corre a operação, algumas operações não são bem sucedidas, as outras são, e as outras acabam morrendo. Então acaba criando problemas, estamos a ouvir ali as consequências negativas mesmo, que dando sua filha sem motivo, quando não tem idade, é muito desastre que ela vai enfrentando ali. Nossos pais, nossas mães, tenham cuidado disso. Qualquer homem que bater a sua porta, gostou de sua filha, diz: olha, minha filha, ainda guarda mais um tempo, tempo chegará, momento exato e certo, num local próprio, onde você pode se usufruir de um casamento condigno, não prematuro. Prematuro não é muito bem aconselhável. E falamos nisso também. Há um ato, um costume do norte, de Moçambique,
da raça de Moçambique, não é? Que se faz, que chama-se de rito de iniciação. Este rito de iniciação levam a juventude para lá, não é? As crianças para ali. Só quando esta criança sai do rito de iniciação, parece estar trazendo um certificado. Então, um certificado, ela fica mais à vontade, mesmo com uma idade inferior, ela já se sente que é capaz de resolver o problema conjugal ou pode assumir um problema conjugal. Será que, como padece, vale a pena a gente continuar com o rito de iniciação desta maneira, ou o rito de iniciação tem sido a força motriz de criação de casamentos prematuros? Não, aqui vamos entender uma coisa. Rito de iniciação há benefícios e também há prejuízos consoante a pessoa como vai entender, né? Lá há muitos benefícios, porque lá a criança entra e ela aprende como respeitar os mais velhos, como se tratar em si depois de logo que atingir a puberdade, como se comportar, e ela aprende como receber o seu marido e como reservar o seu lar para futuramente desfrutar do bom e do melhor. Mas lá o que deve acontecer, deve dizer que deve aconselhar a haver uma palestra de que quando vocês aprender isso, depois da saída dessa porta, não é que vocês já estão preparadamente para receber um homem, mas como vocês já atingiram a puberdade cedo, a gente ensina para crescer com aquele tipo de educação e indo continuar na casa dos pais, esperando um momento certo para futuramente não haver desgraça. Ok, para não haver desgraça, estamos a ver aqui o caro telespectador, estamos a acompanhar aqui o rito de iniciação. Também nós pensávamos assim, muita gente pensa que quem sai do rito de iniciação já está preparada para a vida conjugal. Sim, a mãe faz adiantar um processo deste, mas para preparar para o futuro. Então nós aconselhamos bastante a sociedade, aconselhamos as ONGs, aconselhamos os nossos líderes religiosos também, para que não possam compactuar com isto, aconselhem, porque nós temos fé e certeza que é lá na igreja, é lá na mesquita, onde os crentes ouvem mais e seguem melhor. Então, se ouvem mais e seguem melhor, também seja o porta-voz desta mensagem, seja o meu caro Maulana, meu caro Sheikh, meu caro Padre, seja porta-voz de interpretar estes fatores para que tenha uma comunidade sã e saudável, não compactuem com casamentos prematuros, porque casamento prematuro traz prejuízos que não se inimagináveis. Sendo assim, senhora professora, qual é o recado, qual é o conselho que deixa para a nossa sociedade? Como é que podemos acautelar a isso para evitarmos que nossos filhos, nossas irmãs, nossas sobrinhas se envolvam aos casamentos prematuros? Eu aconselho que elas ainda estudem e preparem o seu futuro para amanhã não ficarem a sofrer nas estradas, procurar apressarem em trabalhar, que não será um bom trabalho, concluir os estudos e assegurar o nosso coração, que tanto é ambicioso, em ganância também, e nossos pais deixarem suas filhas crescerem de uma boa forma e elas casarem no momento certo. Né? Com essas palavras, nossa professora Aisha, nós damos o nosso ponto final do nosso programa que passamos consigo. Agradecemos bastante por ter nos acompanhado como devíamos, apresentamos aqui as questões. Sempre dissemos, é nosso lema, sua crítica será motivo da nossa evolução. Só quem não erra é quem não trabalha, como eu queria dizer, bendito assim, quem não erra é quem não trabalha. Qualquer situação, uma crítica construtiva para si, lança no nossos telefones aí, nosso e-mail, nós vamos melhorando nosso trabalho, tudo para pôr o nosso telespectador à vontade, saber consumir e consumir melhor
os produtos da ANS TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.